Dando continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, nós seguiremos com a nossa revisão de física moderna e agora nós falaremos sobre pacotes de ondas. Antes de falar sobre pacotes de ondas, é necessário a gente relembrar a série de Fourier e a transformada de Fourier. Então, o que é a série de Fourier? A série de Fourier, ela vai dizer basicamente o seguinte: se eu tenho uma função que ela é periódica, essa função pode ser escrita como uma combinação linear de várias ondas planas, né? Então, uma função periódica sempre pode ser escrita como a combinação de ondas planas. Então, imagina que eu tenho uma onda assim, uma senoide, né? A gente sabe que essa senoide, ela é infinita aqui, né? Ela vem lá do infinito e vai lá para o infinito. E ela tem um certo comprimento de onda, né? Então ela vem daqui lá do infinito, vai lá para o infinito, tem um certo comprimento de onda. A gente geralmente não usa esse comprimento de onda para representar essa onda. A gente geralmente usa o número de onda. O que é esse número de onda? É 2π sobre lambda. De tal maneira que quando eu tenho uma onda apertada assim, ó, ou seja, a gente vai dizer que ela tem um número de onda, em vez de falar que ela tem um comprimento de onda pequeno, a gente vai falar que ela tem um K, digamos assim, elevado, né? Agora, se essa onda ela tem um comprimento de onda muito grande, aí a gente já vai dizer que esse K dela aqui é muito baixo. Então a gente vai trocar essa linguagem, né? Em vez de ficar falando que ela tem um grande comprimento de onda, que ela é uma onda muito espalhada, muito comprida, né? Na verdade, espalhada ela sempre é, porque ela vai do efeito mais infinito. A questão é se ela, quando ela começa a se repetir, né? Então, se ela tem um comprimento de onda grande, a gente diz que ela tem em vez de falar isso, a gente diz que ela tem um número de onda pequeno. Em vez de a gente falar que ela tem um comprimento de onda pequeno, a gente fala que ela tem um número de onda grande. A gente sempre usa o número de onda em vez de usar o comprimento de onda. Ok? Então vamos pensar numa função periódica em x, né? Está falando aqui está falando de x, né? Então eu vou pegar aqui, ó, o f de x,
Digamos que seja uma função assim, ó. Fazer algo bem, para ficar bem característica. Não sei, ela sobe aqui, aí dá uma subida, faz isso. Essa onda aqui. Essa é a parte que se repete, ó. Então, esse pedacinho aqui, ele vai ficar se repetindo. Digamos que o período é esse L aqui. É o período em que ela se repete, ok? Então, isso daqui é o período, né? Em que ela vai se repetir. A gente chama isso aqui de período, né? Em que ela vai se repetindo. E aí eu vou... não queria que fosse uma coisa só. Não consegui fazer num traço só. Deixa eu fazer num traço só. Não está ficando uma função. Pronto, agora acho que fica num traço só. Ok. Então ela vem aqui, ó. Ela vai se repetindo. Ela se repete idêntica, né? Então aqui é período L, né? Aí vem 2L, 3L e se repete para sempre aqui. Por isso que ela é periódica, né? Ela vai se repetindo sempre, para sempre, para um lado e para o outro. E aqui a mesma coisa, ela vai se repetir para sempre, para cá. Então, essa função, ela é periódica. E o que a série de Fourier diz? Que uma função periódica sempre pode ser escrita como uma combinação de ondas planas. Isso que a gente chama de uma série de Fourier. Como é que eu represento uma onda plana como essa aqui? Ora, uma onda plana ela é representada pelo seu número de onda, né? Então, a onda plana, ela é uma coisa assim. I K X X, né? Se eu pegar a parte real disso aqui é cosseno, se eu pegar a parte imaginária é seno. Então tem duas representações, ou como cosseno ou como seno, né? Certo? Né? Então essa onda, quem é a onda plana? É isso aqui, né? Aí KX, aqui tá aqui KX, X, né? E então aqui só tem a componente X porque, né? Só tem, tá aqui é unidimensional essa onda. E eu posso pegar essas ondas sempre com amplitude 1 mesmo, né? Porque como eu vou multiplicar por um coeficiente, aí esse coeficiente é que vai me dar a amplitude dessa onda, né? Eu vou dizer qual é a contribuição que cada onda dá. Ou seja, a amplitude que eu uso para essa onda é a contribuição que cada uma delas vai dar para formar aquela função periódica, né? Então a soma de ondas planas, lembrando que isso aqui o que é? Isso daqui é a mesma coisa que... Então eu tenho... A onda plana sempre é seno ou cosseno, né? E aí, então essas duas representações, tanto como seno quanto cosseno, elas vão estar aqui, né? Dentro dessa representação, dessa onda plana. Ok, então aí já tem o seno e o cosseno, né?
Essa forma complexa, ela é mais... sintetiza tudo aí, né? Então ela é uma forma melhor de representar a onda plana, né? Em vez de representar por um seno e um cosseno, eu represento por uma exponencial complexa, que já tem as duas aí. Bom, só que a gente sabe que a série então F, como F é periódica, como f de x é periódica, ela pode ser escrita como uma série de Fourier. Então ela pode ser escrita como uma série de Fourier, ou seja, f de x é igual ao somatório de, aí você dá uma amplitude, né, para essa onda, então uma soma de várias ondas, cada uma amplitude, né, e você vai somar aqui infinitas ondas, né? Então isso aí no final das contas, o que é? Você vai ter uma onda com uma amplitude maior, com um comprimento de onda maior, aí você dá uma amplitude para ela, aí você pega uma outra, né? Você vai pegando com várias amplitudes, com várias comprimentos de ondas, e para cada comprimento de onda você pega uma amplitude diferente, né? Para cada comprimento de onda você tem uma amplitude diferente. Então isso tudo é senoide, né? Ou cossenoide. Só que cada uma vai ter uma amplitude diferente, que é isso aqui, ó, né? Então você vai ter lá aqui lá sei um C1, né? Aí tem o valor aqui do Kx, que vai depender do comprimento de onda, né? E assim por diante. Então cada um desse aqui é um termo desse somatório aqui, né? Onde isso aqui é a amplitude e isso daqui é o número de onda que está relacionado com o comprimento de onda dessa onda. E eu estou somando infinitas ondas. Quando eu somar todas elas, você pode fazer isso. Eu posso depois fazer isso na sala, mostrar isso no Python, né? Você vê que quando você faz o somatório dessas infinitas senoides, você obtém certinho essa onda. Mas ela sempre vai dar uma onda periódica, né? Ó, aqui, menos L. Com o período aí, L. Então você consegue provar isso, né? Você faz isso no computador facilmente. Você soma essas funções periódicas e você consegue chegar exatamente numa função qualquer periódica que você quiser, né? Ok. Agora, como é que você vai calcular esses coeficientes, né? Porque essa expressão não muda, né? É sempre somatório. Aqui simplesmente vem da periodicidade, né? Eu vou ter que aqui na verdade é um Kn, né? Pra gente. E isso aí vem da periodicidade, é a componente x, né? Só tem componente x. Não vou precisar colocar x aqui, só tem componente, está fazendo um caso unidimensional, né? Só tem componente x. Isso aqui só tem a direção x, então o número de onda é com relação à direção x. Então,
Então você vai ter o que? Lá sei, aqui tem uma amplitude 1 e um número de onda 1. E assim por diante, que tem um número de onda, lá sei, qualquer, né? 10. E aqui o número de onda 10. Assim por diante. Inclusive vai ter os negativos também, né? Beleza, então você vai somar todas essas ondas, cada uma dessas tem uma amplitude, que é essa amplitude aqui, né? Essa distância aqui. Então cada onda tem aqui um tamanho, né? Uma amplitude. E cada onda tem um comprimento de onda, né? Da maneira que o K1 aqui, ó, é 2π n sobre, no caso 1 aqui vai ser 1, né? Agora, quem é esse lambda 1? O lambda 1, que é, no caso aí, o maior comprimento de onda que eu vou ter, o maior comprimento de onda que eu posso ter é esse daqui, né? A onda está aqui, porque como ele é periódico, né? Não posso ter outras, não dá para colocar ela aqui assim, né? O máximo que ela pode ficar é aqui. Ou então eu posso ter assim, né? E por diante, assim por diante. Ou seja, na verdade isso aqui é o L, né? É o período. Então esse número de onda, na verdade, ele é 2π sobre L. Ok? Então é isso que a gente tem aí para essa onda, né? Ou seja, o maior comprimento de onda que eu posso ter é justamente esse da periodicidade aqui. Tá? Porque ela tem que ir para zero aqui, né? E então esse é o que eu posso ter. Ok. Então é assim que é feito o transformador de Fourier. A gente não está fazendo, né, provando matematicamente que dá isso aí, tá, gente? Mas você está fazendo mais uma revisão aqui de transformador de Fourier, né? E a gente precisa saber usar a ferramenta, é uma ferramenta matemática, né? Ok? Então, assim, fazer deduções, isso aí não faz parte do nosso curso, né? Ok, então, o que a gente tem no final das contas é que o número de onda, para uma componente dessa qualquer, que vai ser o número de onda? Ele simplesmente vai ser N 2π sobre L. Ok? E quem vai ser o Cn? Que são as coisas que eu preciso, né? Para conseguir isso daqui. Então o Kn simplesmente é obtido tendo o período. E como é que eu obtenho o Cn? É simples, ó. Eu vou pegar essa expressão toda aqui. Então, para ter uma onda, a enésima onda plana, o que eu preciso? Então, eu preciso dessas informações para ter a enésima onda plana. Então, o que a gente tem no final das contas? Eu tenho que multiplicar isso daqui por exponencial menos IK NX dx, né?
Então, multiplico isso aqui por E a menos I KN x dx. E depois eu integro isso aqui. Vamos ver o que acontece nesse caso. Integro onde? Bom, a integral, ela, nesse caso, pode entrar no somatório, né? Porque a integral da soma é a soma das integrais. Então, simplesmente o que eu fiz foi multiplicar por isso aqui e integrar em x. Se eu fizer isso, o que acontece? E eu vou integrar isso de menos L sobre 2 a L sobre 2, ou seja, num período. Ok? Então, isso daí vai dar... esse produto aqui vai dar 1, né? Obviamente. Vai ficar E elevado a 0. Produto de potência mesma base, conserva a base, soma do expoente, vai dar 0. Isso aqui vai dar 1. Então vai ficar... É porque na verdade eu devia ter trocado aqui, desculpa, o índice do somatório, né? Então esse somatório aqui eu posso trocar para M, né? Então eu posso poder ter colocado aqui. É o índice mudo, né? Posso dar o nome que eu quiser. Agora sim. Então isso que pode dar na verdade 1 se o... que vai ficar o que isso aqui na verdade? Vai ficar, vamos colocar aqui direito, vai ficar E elevado a I KM menos KN X. Na verdade, não tem como fazer isso aqui só no olhômetro aqui, né? Não dá para fazer de cabeça não, vou ter que fazer aqui essa integral separada, tá? Então, vou pegar essa integral aqui e vou calcular separadamente, ok? Então, eu vou ter integral de menos L sobre 2, L sobre 2, aqui é a I, como nós vimos, KM, eu posso logo substituir, né? O K isso aqui, de tal maneira que KM menos KN KM menos KN é igual a 2π sobre L, né, vezes M menos N. Então aqui é bem simples. Então o resultado aqui vai ficar I 2π sobre L vezes M menos N, né? Vezes X dx. Ok? Então a gente tem dois casos aí. Primeiro caso, M é igual a N. Quando M é igual a N, o que vai dar essa integral? Copiar aqui, ó. Aqui vai dar 0, né? Vai ficar E a 0. Porque aqui 6 são iguais, vai dar 0. Dx. E aí, isso aqui é igual a 1. Então vai ficar só integral do diferencial, que é igual a x. De menos L sobre 2 a L sobre 2 é igual a final menos inicial. L sobre 2 menos L sobre 2. Logo, o resultado dessa integral é igual a L, né? Ok? Agora, o segundo caso já é mais difícil, né? Quando M é diferente de N.
Então, nesse caso, o que vai acontecer? Aí não dá para fazer essa brincadeira aí, né? O que eu vou ter que fazer nesse caso? Eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que integrar, né? E nesse caso, essa função é uma exponencial. Integrando exponencial é a própria exponencial. Então fica aqui 2π sobre L, m menos n, sobre, e aqui eu divido, né, por i 2π sobre L, m menos n, né? Por quê? É teorema fundamental do cálculo, né? Se eu derivar isso aqui, eu tenho que voltar para cá, né? Tem que voltar para o integrando. Então, a derivada exponencial, o x aqui, né? É a própria exponencial. Só que eu tenho que multiplicar pela derivada do argumento, a regra da cadeia. Então, vai multiplicar por isso daqui, que vai cortar com isso que eu coloquei embaixo. Então, dá certinho. Então, essa aqui é a integral. Só que essa integral eu vou fazer de menos L sobre 2 até L sobre 2, que vai dar, posso tirar a evidência, esse aqui 1 sobre I 2π sobre L m menos n, e aí multiplicar aqui pela essa diferença, né? Que é a I 2π sobre L m menos n vezes L sobre 2. Aí eu corto aqui o 2 com 2, o L com L, e aqui menos aí vai ficar a mesma coisa, né? Menos I 2π L m menos n L sobre 2. Vai cortar aqui e aqui. Então, no final, eu vou ter o que? Eu vou ter um seno aí, né? Eu vou ter aqui, porque eu sei que o que? A gente sabe que aí θ menos a menos iθ sobre 2i, isso é igual ao seno, de θ. Então eu posso escrever aí, né? Vai ficar o quê? Isso vai ficar seno de π m menos n sobre, aí esse 2 aqui eu vou precisar deles, né? Vai ficar π sobre L m menos n. Ok? Não tem problema aqui, porque eu sei que m e n são diferentes, né? A gente disse aqui, ó, m e n são diferentes. Então, isso aqui embaixo não vai dar zero. Ok? Então, só me preocupo em cima. Ora, mas se m e n são diferentes, e m e n são dois números inteiros, a gente sabe outra coisa. A gente sabe que se eu tenho seno, lá sei, de π, onde esse p é um inteiro, isso aqui sempre vai dar zero, né? Porque a gente tem o seguinte, ó, o círculo trigonométrico. Então, eu tenho um valor aqui, aí π, ó, sempre que for variando de π, vai cair nesse ponto ou nesse ponto. Nesses dois pontos, o seno é igual a zero. Então, isso aqui vai dar zero. Ou seja, então essa integral
que ela vai dar? Ela vai dar o delta de Kronecker, né? Ela vai dar L, o delta de Kronecker, Mn, né? O que é o delta de Kronecker? Você lembra, né? Quando Mn são iguais, vai dar 1. Quando Mn são diferentes, vai dar 0. Né? Então, se forem diferentes, vai dar 0. Se forem iguais, vai dar 1. E aqui dá L. Então, é L, delta de Kronecker, Mn. Isso que dá essa integral. Então, vamos pegar agora aqui, para a gente tentar descobrir como é que a gente encontra as amplitudes das ondas planas na hora da gente escrever uma função periódica como uma soma de ondas planas, né? Então, nesse caso, essa integral aqui toda, como a gente viu, o resultado dela é L vezes o delta de Kronecker Mn. A gente sabe que o delta de Kronecker, ele mata todo mundo no somatório, sobrevive só aquele onde o índice mudo é igual a esse valor aqui. Então, o resultado final vai ser CNL. Então, daqui a gente conclui que quando eu escrevo uma função f periódica, né, onde a periodicidade, né, aí é L, o período é L, vou passar esse L dividindo. Ó. Então, a amplitude de cada onda plana é 1 sobre L, integral num período dessa função periódica, multiplicada pela exponencial de menos I kn x dx. Então, essa aqui é a amplitude, né? Essa daqui é a amplitude da onda plana, da enésima onda plana que compõe, né, que forma a função periódica. Então a gente pode escrever sempre a função periódica como uma soma de ondas planas de amplitude dada por essa expressão aí. Cada onda tem uma amplitude e essa amplitude vai depender de qual é o número de onda, né? E aí você faz essa continha aí. Então aí a gente termina a parte de série de Fourier. Só que a série de Fourier ela só serve para funções periódicas, né? E se a função não for periódica? E se a função não for periódica, né? A gente viu que a série de Fourier ela só se aplica a uma forma de representar uma função periódica. Eu posso escrever uma função periódica como uma soma de ondas planas, né? Como uma combinação linear de ondas planas. Então ela só se aplica a uma combinação linear de senos e cossenos. Ela só se aplica a funções periódicas. Agora, o que acontece se a função não é periódica? Então vamos pegar uma função aqui, ó. E a função ela é assim, ó. Então, o que eu vou fazer aqui simplesmente é o seguinte, eu vou apagar as outras, não tem as outras. Ok? Ou seja, essa função é aperiódica. Né? É só uma função aí, uma função aqui no meio que nunca se repete. E aí, como é que eu faço nesse caso, né? Inclusive, ela é uma função que pode ir lá para o infinito, né? Quer dizer, isso aqui não tem mais essa limitação, ela pode ir lá para o infinito, né? Que pode ir lá para o infinito. Não tem mais essa limitação de L. Nesse caso,
que eu vou fazer? Qual a solução? Então, aí eu vou. Agora, o que muda nesse caso é que eu vou precisar reescrever a série de Fourier e depois generalizar. O que a gente faz, na verdade, é considerar que a função aperiódica é uma função periódica de período infinito, né? A função periódica, isso que a gente vai fazer, ó. A função aperiódica é uma função periódica de período infinito. Ok? Então a função periódica, ela é uma função, a função aperiódica é uma função periódica de período infinito. Então é só fazer o que? Esse L ir para o infinito, que eu consigo então representar essa função. Eu imagino como se ela fosse uma função periódica, só que com período infinito. É por isso que eu nunca vejo ela se repetir, né? Então, definição perfeita aí. Ok? Mas de qualquer forma, então, eu preciso partir da função periódica, né? Então eu tenho que enxergar a função, né? Vamos partir da função periódica, vamos reescrever isso daqui, né? Eu poderia ter reescrito a série de Fourier como? Poderia ter reescrito ela. Então eu vou considerar que ela é uma função periódica. Se ela é uma função periódica, então essa função f, ela pode ser escrita assim, né? Ela é periódica de período infinito. Ora, mas a gente sabe que quem é esse Cn aqui? A gente tem uma expressão para ele, né? Esse Cn, ele vale quanto? Ele vale isso aqui, ó. Então a gente vai jogar isso lá dentro. Eu vou ter tirar isso daqui. Eu vou substituir isso aqui, ó. Sobre L. Ok? Ok, só que nós vimos o que? Nós vimos essa expressão aqui, né? Então daqui, o que eu posso escrever? Ó? Que a variação em K, né, quando eu vou de uma onda para outra, né? Então eu tô aqui nessa onda, né? Para eu ir para essa onda daqui, eu tenho um ΔK, né? Então eu não tenho qualquer onda possível, só algumas ondas, né, que tem que encaixar nessa fórmula aqui. E aí, quando eu vou de uma onda para outra,
estava nessa onda, agora eu fui para essa onda aqui, eu caminhei ΔK no espaço K, né? Então, se eu pensar no espaço dos Ks, em vez do espaço do X, se eu vou de uma onda K1 para uma onda K2, eu desloquei ΔK. Então, daqui, eu estou pensando ΔK em dois valores consecutivos, né? E isso é fixo, né? Eu vou do 1 para o 2, do 2 para o 3, ou seja, ΔK. Quando eu estou no espaço K, né? Eu vou ter 0. Aí o outro vai ser o quê? Com essa distância aqui para cá. Então eu vou ter o K1, K2 e assim por diante, né? Então, qual é essa distância que eu vou ter? Quem é esse ΔK aqui no espaço K? Bom, esse ΔK vai depender ou seja, aqui eu vou estar num K M, aqui eu vou estar num KN, e o KM vai ser o N mais 1. Então vai ficar aqui K, né, vai ficar, nesse caso, o ΔK vai ficar 2π sobre L, N mais 1 menos N. Percebe que eu estou fazendo a fórmula geral aqui, né? Ou seja, a distância entre dois pontos no espaço K sempre é 2π sobre L. Isso significa que 1 sobre L é, na verdade, um deslocamento, corresponde a um deslocamento ΔK sobre 2π no espaço K. Isso quando é discretizado, né? Ou seja, quando a função ela é periódica, eu não tenho qualquer senoide, né, descrevendo aquela onda, né? Se eu for colocar isso aqui, se eu fosse colocar essa onda aqui, eu não fiz essa representação, né? Como é que seria essa representação da série de Fourier, né? Então a representação da série de Fourier, ela fica uma coisa assim, ó. Eu vou ter as amplitudes, né? Aqui no K1, aí no K2 já tem uma outra amplitude, e aí no K3 já tem uma outra amplitude. E essa representação no espaço aqui K, ela geralmente, né, e ela também vai ser periódica, tá? E aí você tem infinitos, né? Ok? Não sei qual é a representação. Tem uma representação aqui em K, né? Onde essa distância aqui, ΔK, ela vale quanto? Ela é 2π sobre L, tá? Ela é 2π sobre L. Então essa é a representação dessa onda no espaço K, que é justamente onde eu pego todos os números de ondas com as respectivas amplitudes. Agora, se eu vou se agora eu vou ter uma função aperiódica, esse período ele tem que ir para o infinito. Mas, né, então, isso aqui ainda não é a função, né? Agora, se f de x for periódica, tudo aqui por enquanto é periódica, né? For aperiódica, ou melhor, f de x é aperiódica, a condição é se
Ele vai para o infinito. Então significa que eu vou ter essa expressão, né? Bom, a primeira coisa é que eu posso... vou tirar essa parte aqui. A primeira coisa é que eu posso trocar esse L, né? Porque quem é 1 sobre L? 1 sobre L é ΔK sobre 2π. Então isso daqui daria aqui ΔK sobre 2π. Ok? Bom, o resultado dessa integral aqui vai ser uma função, vou chamar aqui de φ de k. Então eu posso dizer que a função aperiódica, ela vai ser, se ela é aperiódica, tem que fazer um limite aqui, né? Esqueci. Limite. Quando o L, né? Isso aqui implica quando L vai para zero, só olhar aqui, ó. O L vai para infinito, o ΔK vai para zero, né? Então eu vou usar, na verdade, ΔK indo para zero. Então aqui ΔK vai para zero. Então eu vou ter que f de x é o limite quando ΔK vai para zero do somatório em todos os possíveis valores de k, né? Todos os possíveis valores de k, aqui eu posso colocar 1 sobre 2π para fora do somatório, e aí eu vou ter que uma função de k aí e aí aqui nesse caso esse k já não é mais discreto, então não preciso colocar esse n, né? E kx e ΔK. Isso aqui nada mais é do que a integral, né? Então, esse f de x nada mais é do que 1 sobre 2π, essa é a própria definição de integral de Riemann, né? Integral de menos infinito a mais infinito, né? Todos os valores possíveis de k, de φ k aí kx dk. Então essa vai ser a representação da função em termos de ondas planas. Essa representação da função em termos de ondas planas, quando a função é contínua, é chamada de transformada inversa de Fourier. E a expressão quem é a função em termos de k? Essa integral aqui, ó. Ok? Então, essa integral aí. Só que o L foi para o infinito, né? Como o L foi para o infinito, então vai ficar a integral de menos infinito
a mais infinito, né? O L foi para o infinito, né? O L foi para o infinito e o ΔK foi para zero. E aí aqui fica o que? F de x é a menos I kx dx, né? Que é esse coeficiente aqui. Isso aqui é chamado de transformada inversa de Fourier, onde isso aqui é a representação da função no espaço K. É a transformada inversa de Fourier, né? Então aquela função lá, ela tem uma representação no espaço K que não é mais uma coisa assim agora, né? Então, eu não sei como é que é, mas ela vai ter uma representação lá no espaço K. Então quando eu fizer no espaço K aqui, ela vai ter uma certa representação também no espaço K. Ela vira uma função aqui, φ de K. Então se a função ela é aperiódica, quando eu não consigo representar no espaço K como uma soma de senoides, né? Como uma soma de ondas planas, né? Quer dizer, cada tracinho desse é uma onda plana. Então aqui é uma soma, isso aqui é uma combinação linear de ondas planas, né? E aí quando eu faço combinação de ondas planas, eu tenho a função periódica. Mas a função aperiódica, ela é uma função a si mesma, ou seja, ela é uma combinação de infinitas ondas planas. Quantas ondas planas eu tenho aqui? Infinitas. Né? A outra também é infinita, mas ela é densa também, né? Ou seja, qualquer valor K que pegar tem uma onda plana com aquele K, né? Então, por que isso aqui é importante para a mecânica quântica? Então, porque transformadas de Fourier são importantes na mecânica quântica. Por uma razão bem simples, né? A gente está descrevendo as partículas de maneira localizada, né? E ao descrever a partícula de maneira localizada, porque a partícula não está em qualquer lugar, né? A partícula está em algum lugar. Eu estou estudando lá a dupla fenda. Então a partícula, eu sei que a partícula vai vir, vai passar por aqui e vai chegar aqui na tela, né? Então eu sei que a partícula ela tem que estar em algum lugar aqui, né? Tanto que ela vai bater, vai estar num ponto aqui. Então eu sei que a partícula não está lá no infinito, ela não está aqui lá no infinito, não está lá no infinito para cá, ela está localizada nessa região aqui. Se ela está localizada nessa região, né? Então significa que a partícula ela sempre vai estar localizada em algum lugar. Isso é meio óbvio, né? Então não interessa qual o problema que eu estou tratando, né? A partícula, por mais que ela esteja espalhada, né, tem a função de onda ali, que não me permite saber exatamente onde ela está, ela não está em qualquer lugar, ela não está lá no infinito. Ela está nessa região do meu problema aqui. Eu estou tratando do meu problema nessa região, né? Ou seja, é um elétron que está propagando aqui numa certa região. Eu vou colocar aqui, isso é confundir. Digamos que eu tenho o seguinte, ó, tá aqui vamos pensar num problema unidimensional. Eu estou tratando, quero estudar um elétron que está nessa região aqui, nesse intervalo. Então não faz sentido eu descrever esse elétron como uma senoide, porque a senoide ela vai para o infinito e para o infinito. Então quer dizer que essa partícula vai existir lá no infinito também. Mas eu não estou... Que partícula é essa que está no infinito? Já não faz sentido. Se eu estou trabalhando com um átomo, essa partícula está ali nas proximidades, né?
Por mais que não seja exatamente dela, a posição exata onde a partícula encontra, eu sei que ela está nessa região aqui. Então, a partícula ela sempre está localizada. Ok? E dentro dessa partícula, eu vou ter o quê? Uma infinidade de ondas aqui, ó. Uma soma de uma infinidade de ondas, né? De várias amplitudes. A gente viu que são a infinidade mesmo de ondas, né? São o que para formar essa, para que ela fique localizada, ela não pode ser periódica, né? Então, toda partícula precisa estar localizada na região em que o fenômeno ocorre. Ela não pode estar no infinito. Se eu estou estudando um elétron que está se movimentando numa certa região, né? Então, a partícula tem que estar localizada naquela região, não é lá no infinito. Isso não faz nenhum sentido. Isso significa, então, que a função de onda é a periódica. Porque se ela fosse periódica, essa função aqui ia ficar se repetindo, né? Ela ia aparecer aqui, ia aparecer aqui, ia aparecer aqui, ia aparecer lá no infinito, ia ter infinitas cópias dessa partícula em infinitos lugares. Isso não faz nenhum sentido. A partícula não está em infinitos lugares. Ela está localizada aqui. Então, obrigatoriamente, o fato da partícula precisar estar localizada numa certa região onde o fenômeno ocorre, isso implica que a função ela deve ser aperiódica. Isso significa, então, que a função de onda é um pacote de onda. Né? Uma função desse tipo aqui, localizada numa certa região, é um pacote de ondas. No sentido de que dentro dela eu tenho infinitas ondas planas, né? Formada por infinitas ondas planas de números de onda K reais. Ou seja, ele pode subir a qualquer valor, né? Então, a partícula, no final das contas, ela caminhando numa certa região, propagando nessa região, ela, na verdade, ela é um pacote de ondas, né? E ela tem quantas ondas dela? Infinitas ondas lá. Qualquer K que eu pensar, ele está ali dentro. Vai ter uma onda aqui dentro. Eu penso num K qualquer. Qualquer K que eu pensar, vai ter aquela onda com K aqui. O que vai mudar simplesmente é a amplitude, né? Ele pode estar com uma amplitude maior, amplitude menor, né? Se ele tiver para cá, ó, a amplitude já vai para zero. Mas é denso ainda, né? Ou seja, qualquer valor que eu pensar, e aí essa interferência dessas infinitas, a interferência construtiva dessas infinitas ondas planas a interferência construtiva dessas infinitas ondas planas
ela vai formar o pacote de onda que define forma a função de onda da partícula. Onde ela é não nula, né? Agora, também vai ter interferência destrutiva, ó, que é onde a partícula não se encontra. Ok? Fora da região onde a partícula está localizada, ok? Então, se eu for para a parte que está fora da região onde a partícula está localizada, né? Ou seja, para cá, ó, para cá onde a partícula não está, a interferência dessas infinitas ondas planas, infinitas ondas planas, é destrutiva. Por isso que não tem, olha lá, dá zero, é destrutiva, dá zero, e aí eu não tenho partícula nenhuma ali. A partícula está nessa região onde a interferência das ondas ela é construtiva. São infinitas ondas, ó, com infinitos valores de K, e é denso ainda, né? Qualquer K que eu pensar aqui, eu vou ter essa componente aqui senoide, só que cada um com uma amplitude diferente, pode ser muito pequena, pode ser maior, né? Okay? E aí, quando eu faço a interferência de todas essas infinitas ondas que vão formar esse pacote de ondas, elas interferem construtivamente, gerando a função de onda aqui onde a partícula é definida, e elas interferem destrutivamente nessa região fora, onde a partícula não é definida, né? Então, o que essa fórmula diz no final das contas? Que se eu tenho se isso aqui é uma função de onda, a função de onda, na verdade, o que é integral? A integral nada mais é que um somatório, né? Então ela é uma combinação linear de ondas planas. O que é isso aqui? É uma onda plana com coeficientes φ de k, ou seja, para cada número de onda ele tem uma amplitude diferente, né? Então vai ter um número de ondas e que vai ter uma amplitude pequena, número de ondas que a amplitude vai ser maior, né? Quanto aquele número de onda ali está presente dentro da função de onda, né? Então vai ter função de onda em que um determinado K vai estar presente. Então esse cara é muito presente, esse valor vai ser mais alto. Eu tenho uma outra função de onda onde aquele K não está muito presente, né? Então esse K dele aqui, né, não vai ter aí pouca energia, né? Vai ter uma amplitude pequena, né? Vai ter a contribuição, digamos assim, né? Vou falar em termos de contribuição, fica melhor, né? Então vai ter uma função de onda que eu escolho um determinado K, e aquela onda com aquele K, ela contribui muito para formar aquela função de onda. Mas já vou ter uma outra função de onda, que aquele mesmo K específico vai dar um valor aqui baixo. Ou seja, aquela onda plana que tem aquele K, ela contribui pouco, né, para formar aquela função de onda naquele problema. Okay? Então basicamente é isso. A função de onda ela simplesmente vai ser formada um somatório de infinitas ondas planas, né, onde cada onda plana tem uma contribuição diferente, né, e essa contribuição para cada K, dependendo do número de onda daquela onda plana, ela tem uma contribuição diferente para formar a função de onda. E isso está relacionado com isso aqui, né? Quando isso aqui for um valor pequeno, aquela onda contribui pouco. Quando esse valor aqui é alto, aquela onda contribui muito para formar aquela função de onda. Então, no final das contas, a partícula ela é esse somatório de um monte de onda plana, né, de infinitas ondas planas, formando
um pacote de ondas que vem dessa interferência construtiva dessas infinitas ondas planas. E obviamente que ela não está definida em outras regiões, ela está definida naquela região do problema. E nas outras regiões, então, que não são as regiões do problema, a interferência dessas ondas planas será uma interferência destrutiva. E ali o pacote de onda vai para zero. Então a gente já ficou muito longo aqui. Nas próximas aulas, eu acho que não vai dar para encerrar em uma, então vai precisar com certeza de pelo menos mais de uma aula ainda para a gente terminar essa parte, essa revisão de pacotes de ondas, tá? E é isso.